Uma dúzia de pedidos de impeachment contra Lula da Silva já tramitam na Câmara dos Deputados. Isso com apenas 90 dias de governo. Mas o principal deles foi apresentado ontem, um super pedido de impeachment. Não se sabe ao certo se com 30, 35 deputados federais, mas de Santa Catarina chama atenção 5. Portanto, mostrando que a representação catarinense está efetivamente mobilizada na oposição ao atual governo da União. Só do PL, que aqui elegeram-se 6, 4 assinaram. As 3 representantes mulheres, Carol Detoni, Daniela Rainer e Júlia Zanata, e ainda Daniel Freitas. E isso porque Zé Trovão não deve ter chego a tempo. E para complementar, Gilson Marques, do Novo. E isso ocorre justamente na véspera do desembarque de Jair Bolsonaro. Havia uma preocupação, será preso no aeroporto? Ora, nem o Supremo e nem o governo cometeriam esse desatino. Aliás, desapareceu Alexandre de Moraes, hein? Antes e logo depois das eleições, aparecia mais do que os 2 candidatos que foram ao segundo turno e do que Lula da Silva no período que estava na condição de presidente eleito e até diplomado. Agora, submergiu. Aliás, Lula da Silva, que andou reconhecendo junto a assessores que errou a mão ao atacar Sérgio Moro. Aliás, esse pedido de impeachment tem como base justamente a ofensa e os palavrões pronunciados pelo inquilino do Palácio do Planalto contra o ex-juiz, hoje integrante do Senado da República. Sem falar também nas críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que é o foco preferencial do governo depois de Bolsonaro. Essa que é a grande realidade. Aliás, Bolsonaro que chegou já deixando claro que pretende assumir a condição de líder de oposição. Até porque fez pouco mais, fez menos, 2 milhões e 100 e poucos mil votos em relação a Lula da Silva. Foi uma vantagem minúscula. E veio com um discurso forte de liderança da oposição. Não vamos deixar que eles quebrem com o país. Voltou com apetite. E é claro que não será preso. O que fica claro também é que vai ser tornado inelegível. Não resta a menor dúvida. Agora, prendê-lo é torná-lo mártir. E eles não vão fazer isso. Já tem depoimento na Polícia Federal, vão tentar desgastá-lo de todas as formas. E Lula da Silva não vai entrar nessa polêmica, até porque está fragilizado, não só na saúde, mas também no seu capital político, pelas besteiras, asneiras ditas e pronunciadas nos últimos tempos. As pesquisas já mostram uma retração de boa parte do eleitorado dentre aqueles que votaram nele e que não são militantes. Lula não vai polemizar com o Bolsonaro, já escalou, como falamos ontem, que era previsível, Gleice Hoffmann, para dizer que o país estava tão bem com a ausência de Bolsonaro. Ora, essa é outra também, como diria Nelson Rodrigues, bonitinha, mas ordinária. Ordinária. Mas é isso. Agora nós vamos ter ainda mais polarização com o retorno de Bolsonaro. Se o governo Lula estava sem oposição, e ainda assim tropeçando, se atrapalhando todo, com a chegada de Bolsonaro, a tendência é que o governo cometa ainda mais desacertos. O que é uma pena, porque o país está à deriva, sem política econômica. Agora estão dizendo que o arcabouço fiscal está pronto e que é uma beleza, quando na verdade não é nada disso. O país está sem rumo no contexto econômico. Tanto é que Roberto Campos declarou hoje que para abater a inflação, as taxas de juros não teriam que estar em 13 e tantos por cento, mas no dobro disso, mais de 26%. Claro que o Banco Central não vai cometer esse desatino, mas é só para demonstrar a situação de um governo que ainda não se encontrou e que está levando o país muito rapidamente, sabe-se lá, se não para o precipício. Inscreva-se no Instagram, compartilhe nossos conteúdos e também dê uma espiada no blog e nas redes sociais. É isso aí.